progredir. Então, veja... Aí não cometeu crime? Claro, tem os delitos previstos no Código Penal. E aí nós temos também uma ofensa gravíssima, professor, alguns princípios que são consagrados do direito penal. Veja só, quando se cria uma nova norma penal, nós não podemos esquecer que existe já um conjunto de regras e normas de aplicação de direito penal. E são garantias estabelecidas ao longo de anos, dentro de um regime jurídico, dentro de um sistema constitucional. Muito bem, o nosso direito penal hoje, ele pauta por um princípio chamado intervenção mínima. O Estado só deve editar uma norma penal quando não houver outra forma de solucionar um problema social. Veja, nós estamos editando algumas normas sob um efeito emocional, sob um efeito emocional decorrente de uma Copa do Mundo, de competições a serem realizadas, sob efeito emocional de alguns episódios localizados, e com isso nós criamos uma norma que ao futuro vai se tornar inaplicável. Por exemplo, ainda no 41B, que eu vi que você gosta muito desse artigo, né? Quando diz o inciso 2º, portar, deter ou transportar no interior do Estado em suas imediações ou no seu trajeto em dia de realização de evento esportivo, quaisquer instrumentos que possam servir para a prática de violência. Vou mostrar um negócio aqui para você. Isso aqui é a chave do meu carro. Isso aqui pode virar um policial cismar com isso daqui e me prender? Veja, professor Domingos, essa questão, isso vem desde o tempo da contravenção penal, dos idos de 40, 45. Eu ia falar, eu lembro que eu estudei, não estava lá na época. Em que se perguntava, olha, portar um canivete, portar uma faca, é arma ou não é arma? Né? Um soco inglês. Né? Nós chamamos isso de armas. Nós temos armas próprias e armas impróprias. Armas próprias aquelas que são criadas para o ataque e defesa. E a arma imprópria não, pode ser um objeto qualquer. Né? Veja, uma caneta, se usar para furar o olho de alguém, um copo d'água, só arremessar, pode virar uma arma. Né? Pois bem, então isso E o legislador aqui foi infeliz. Foi, completamente infeliz. Porque eu mostrei a chave, porque a chave do carro eu levo, né? Como outro dia no aeroporto aqui em São Paulo, passa no raio-x, falaram, abre que tem um negócio aqui que não pode levar. Na necessaire, tinha lá uma tesourinha e uma lixa que vem no próprio conjunto. Eu achei que fosse o quê? A tesoura. Nós falaram, era a lixa. Eu embarquei com a tesoura, a lixa tiraram. Eu falei, é a lixa? Eu falei, a tesoura não tem problema. Então, não estou falando para ninguém nem embarcar com tesoura e nem ir para o estádio com tesoura. Mas você deixa essa margem para aquele cidadão ali, aquela pessoa que vai... Qualquer instrumento pode ser usado como uma arma. Eu me recordo, aliás, sobre esse tema, de uma tentativa de homicídio ocorrida no estádio do Pacaembu. Então faz o seguinte, Renato, só um segundo. Eu tenho que ir para o intervalo. E essa tentativa de homicídio, espero que não tenha chegado, só ficou na tentativa, né? Infelizmente. Infelizmente? Foi. Virou homicídio. Bom, tem que falar, infelizmente não, é que é isso. Então, um segundinho aí, você de casa, eu tenho que ir para o intervalo, mas eu volto daqui a pouco batendo esse papo delicioso aqui com o Renato Ferreira dos Santos. É rapidinho, não saia daí. Estamos de volta com o Direito Desportivo em Debate, hoje recebendo mais uma vez o promotor de justiça Renato Ferreira dos Santos. E o Renato, no finalzinho aqui do primeiro bloco, ia contar a história de uma tentativa de homicídio no Pacaembu e que infelizmente acabou se tornou um homicídio consumado. Como é que foi essa história? Eu me lembro que eram
dois torcedores de São Paulo e Palmeiras, e um deles usou como instrumento de ataque uma bandeirinha. Ele retirou a bandeirinha e passou a desferir golpes na cabeça da outra vítima com essa bandeirinha. E, além disso, outras agressões físicas que posteriormente levaram a ferimentos que resultaram a morte. Então, notem, fica difícil, pelo princípio da reserva legal e da tipicidade, de adequar uma conduta. Normalmente, um crime, um tipo penal, ele tem que conter elementos descritivos claros. E não essa maluquice que está aqui. Não, isso realmente chega a ser inaplicável. O que é promover tumulto? É o que diz a lei. Pois bem, a ideia de tumulto que nós temos já... O sorveteiro não me deu o troco correto. Eu falo, rapaz, você tem que me dar o troco. Não, doutor, deu o troco direitão, você não virou tumulto? O nosso Código Penal e a Lei das Contravenções, ela já consagrava a figura de tumulto, mas destinados a quê? A culto religioso, a locais públicos, locais de trabalho, né? Então, na verdade, quando se fala em tumulto, eu estou colocando em risco um bem jurídico chamado paz pública. Eu estou tirando a paz de alguém trabalhar, a paz de alguém exercer atividade. Quando eu falo em tumulto, né, tudo bem, é um tipo penal que admite forma livre, nós não chamamos isso de forma vinculada. Né? Então, posso causar tumulto de qualquer maneira, gritando, esperneando, fazendo... Né, usar uma vuvuzela. Isso é um tumulto, bota tumulto. Pode ser um tumulto. Né? Até fala-se por meio de ruidosos, né? Nós temos contravenções e crimes vinculados a esse tipo de conduta. Mas veja, como é que eu posso, professor Domingos, equiparar a conduta de quem causa um tumulto e de quem causa lesão corporal, que agride a integridade física do ser humano, a conduta de quem simplesmente ingressa no campo de futebol? Aí se eu chegar lá, que está aqui. Cadê? Está para trás, né? Que o torcedor são condições de acesso, permanência, não invadir e não incitar a invasão de qualquer forma da área restrita aos competidores, que é o artigo 13A. O nosso colega outro dia, como é que é o nome dele mesmo? Me fugiu, vai querer me matar. Bom, daqui a pouco eu me lembro. Ele falou, puxa, se o torcedor invade, simplesmente para dar um abraço no atleta no final do jogo. Sim. Aí tem que analisar qual foi o intuito aqui do legislador, né? Se eu invadir por invadir, não pode invadir de jeito algum. Aliás, o certo é o torcedor ficar do seu lado. Mas e se aquela emoção ele invade? Nos leva a refletir o seguinte. Mais uma vez, o legislador ele não analisa a conduta sob prisma penal. Dolo, culpa, o que animou a conduta do agente. Né? Com que finalidade? Né? Se a minha finalidade de ingressar no estádio for de agredir alguém, eu não tenho dúvida que esse tipo penal está em consonância. Agora, se a simples invasão... Para pegar um pedaço da rede para guardar. Sim. Um tufo de grama. E o legislador deixou de contemplar, no âmbito da violência, a violência praticada dentro dos limites do estádio. Ou seja, aquela em que os próprios protagonistas, os causadores da violência, são os participantes, são os jogadores, comissão técnica, técnico, enfim. Quantas vezes nós não vemos episódios, assim como recentemente vimos, de um técnico agredindo um jornalista. O Leão, você fala. O técnico é o Leão. E o jogador em seguida agredindo fisicamente. Ora, essa conduta é tipificada no Código Penal enquanto